No vídeo anterior, eu contei um pouco sobre como foi o meu primeiro contato com a cultura árabe. E nesse vídeo de hoje, no episódio 2, eu vou contar sobre como surgiu a oportunidade de dançar profissionalmente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Eu comecei abrindo espaço no mercado para ensinar. Então eu fui ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando, até que eu tive a notícia de que haveria um concurso na minha cidade, promovido por uma produtora de eventos libanesa, que estaria aqui nesse concurso fazendo uma seleção de bailarinas de dança do ventre para fazer carreira internacional. Eu fiquei muito motivada com essa possibilidade porque era o meu sonho viajar e conhecer a cultura árabe de pertinho e também poder vivenciar essa experiência profissional com relação à dança. Então eu comecei me certificando, né, de que era uma empresa séria, me certificando de todas as garantias, né, de segurança, conversando com bailarinas que já tinham firmado contrato com essa empresa em outros momentos, conversando com outras bailarinas que estavam trabalhando nos Emirados Árabes na época. Então, a minha mãe também fez questão, né, de que a gente se certificasse de todas essas questões. Visto tudo isso, né, a gente então decidiu que eu iria participar do concurso. Também a gente teve a informação a respeito da empresa que trabalhava com diversos resorts e hotéis assim de 4, 5 estrelas nos países árabes, a maioria deles Emirados Árabes, né, em Bahrein também, Líbano, Marrocos. E esses hotéis e resorts são verdadeiros complexos turísticos de serviços, de entretenimento. Recebem muitos turistas, né, que querem ver a dança, querem ver a cultura árabe, mas também recebem muitas pessoas locais que residem nessas cidades pela questão do complexo gastronômico e de entretenimento que tem dentro dos hotéis. Então, os shows, em sua grande maioria, né, acontecem dentro dos hotéis e também os restaurantes e cozinhas internacionais também são localizados nesses lugares. Então, com certeza seria uma experiência incrível. Mas eu ainda tinha que ser aprovada pelo empresário, representante da empresa, e por uma mesa de jurados para aí sim poder viajar. A primeira etapa do concurso que me deu a oportunidade de viver toda essa experiência foi na minha cidade, em Caxias do Sul. E foi uma experiência incrível porque eu tive a oportunidade de dançar com uma banda ao vivo pela primeira vez. E essa banda era composta por músicos libaneses, na verdade era uma dupla, né, um tecladista que cantava também e um flautista. E a mesa de jurados, então, bailarinas que já tinham tido a experiência de dançar no exterior, que já tinham feito carreira internacional, o empresário libanês, né, que era uma pessoa experiente também em contratação de artistas e profissionais da área. E eu me dediquei muito nos ensaios para esse momento e lá naquele momento eu simplesmente me entreguei, né? Fui de coração aberto mesmo, porque eu sentia que algo bom iria vir dali e me entreguei para aquela experiência assim totalmente. Então foi muito, muito bacana. Tanto que eu fui selecionada em primeiro lugar nessa etapa e foi uma honra imensa, né, esse título. E a segunda etapa, então, foi em Porto Alegre,
Na verdade, eu já tinha sido aprovada, já tinha sido selecionada, mas haveria uma outra etapa em Porto Alegre, aí com bailarinas de todo o estado. E foi uma experiência bacana também, né? Pude dançar novamente com eles, escolher uma outra música, né? Enfim, foi uma experiência incrível. A partir desse momento, abria-se a oportunidade, abria-se a porta para iniciar minha carreira internacional. Então, eu já pude visualizá-la. Passar na seleção não era garantia de que eu estaria viajando alguns dias depois, então eu teria que esperar um contrato de trabalho. Mas eu já estava realizada ali, porque toda a minha paixão, toda a minha dedicação à dança, tudo que eu vinha fazendo nos últimos anos tinha sido visto, tinha sido aprovado. E isso me deixou muito feliz e muito confiante, né? E eu estava a um passo mais perto de viver o meu sonho, de estar imersa nessa cultura árabe, de poder beber da fonte, de estar lá na origem, né, de uma arte milenar. Então, isso me deixou completamente extasiada e no aguardo da próxima etapa. Mas nesse momento eu já me sentia muito realizada dentro da minha profissão. No início eu não tinha intenção de ficar lá por muito tempo. Eu tinha a ideia de fazer o meu primeiro contrato de trabalho e retornar para as minhas turmas, porque eu tinha turmas de dança do ventre acontecendo, né? Eu dava aulas, então eu tinha a intenção de voltar e compartilhar aquilo que eu tinha aprendido, que com certeza eu sabia que ia agregar muito na minha profissão, mas eu não tinha intenção de ficar por muito tempo. Bem, morar em países que eu não conhecia a língua me assustava um pouco. Enquanto eu aguardava, né, durante essa espera do meu primeiro contrato, depois da seleção, eu comecei a aperfeiçoar meu inglês, comecei a fazer aulas particulares intensivas. Eu precisava arranjar um jeito de me comunicar, né? Como os espaços que eu ia trabalhar recebiam famílias de turistas do mundo inteiro, eu sabia que tendo conhecimento básico do inglês, eu teria uma chance real de entender e ser entendida, né? Também porque é uma língua internacional, então nesses países, assim, em sua maioria, falam árabe, mas se comunicam com outras pessoas através do inglês. Eu queria muito testar, aperfeiçoar e adquirir novos conhecimentos na dança do ventre e na cultura árabe. Eu queria voltar para o Brasil e ensinar o que eu ia aprender lá fora. Era isso que me movia, esse amor pela dança, a vontade de ensinar os outros, que é a minha outra paixão, ensinar. A vontade de viver e contar para os outros a minha experiência mágica, né? Voltar e contar para quem compartilhava desse sonho surreal que eu iria viver. Eu tinha uma comunidade da dança, eu tinha alunas, colegas de profissão que tinham amor, partilhavam da mesma paixão por essa cultura e pela dança do ventre. E eu queria ir pegar tudo que eu pudesse e trazer para partilhar junto dessa comunidade. A seleção foi no mês de abril de 2011 e em agosto, mês do meu aniversário, eu fui presenteada com um contrato, meu primeiro trabalho internacional em Abu Dhabi. Então eu recebi a notícia 20 dias antes de viajar e era o tempo que eu tinha para organizar as minhas malas, para deixar tudo resolvido por aqui e também encontrar uma professora que diante da possibilidade de viajar, eu já tinha alguns contatos, mas enfim, né, acertar com ela para poder assumir as minhas turmas, né, nos lugares que eu dava aula. E comecei a organizar isso tudo e me preparar para viver o que eu tanto sonhava, o que eu tanto esperava. E aguardava ansiosamente, me preparando todos os dias
desde que eu decidi que eu iria participar do concurso, todos os dias era ensaio, era a preparação para esse momento. O que me deixava com receio também era o fato de que eu iria estar me apresentando em lugares assim que iriam ter turistas, mas também iam ter pessoas da alta sociedade árabe que iriam estar assistindo o meu show. Afinal de contas, é a cultura deles, a dança e a música faz parte do dia a dia deles. E eu tinha uma dança que era ocidental e estava levando a minha dança até eles, então isso me causava assim um pouco de receio, de medo, né, de ter sucesso ou não nas minhas apresentações. Mas ao mesmo tempo me motivava também para poder aprender tudo que eu poderia aprender, né, e reunir tudo que eu já tinha aprendido sobre a dança nos países árabes, e já vinha treinando e já vinha exercitando, né, principalmente questões relacionadas ao improviso, saber utilizar um repertório de movimentos maior. Então eu ia colocar tudo isso em prática e com certeza ia aprender muito mais e agregar mais coisas, né, dentro da minha dança. Eu tinha 23 aninhos, pouca experiência, eu nunca tinha viajado para tão longe, principalmente sozinha. Teve um momento que eu fui para a capital, em Porto Alegre, na época, resolver assuntos profissionais e me senti assustada, com medo, porque era uma cidade bem maior que a minha. Eu sempre vivi no interior, em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então, essa possibilidade de viajar para um outro país e sozinha ainda, me dava medo, eu sentia medo. Mas, como eu disse anteriormente, eu decidi com medo mesmo. Eu estava convicta da minha decisão, estava segura e eu sabia que eu ia ter que lidar com esse medo, mas eu ia enfrentar ele, foi a minha escolha. Os árabes são muito alegres, eles participam batendo palmas, gritando, vibrando. As mulheres levantam para dançar. É uma experiência muito rica que, se você tiver paciência e quiser ouvir, eu vou contar nos próximos episódios, aos poucos, eu vou contando a minha vivência. Eu vou contar detalhes da minha viagem, o país, os locais onde eu me apresentei, o público, como eu fiz para me comunicar, onde eu morei, com quem eu convivi, como a minha arte foi recebida. Eu posso afirmar que foram muitas alegrias e algumas dificuldades, sim, mas fiquem tranquilas, eu estava com pessoas sérias, comprometidas em primeiro lugar comigo. Eles não se furtaram em nenhum momento a tomar decisões rápidas e eficazes para o meu bem-estar. Eu sou muito grata mais uma vez ao empresário, à empresa Jap Asmar Productions, que foi a empresa que me contratou, que sempre se preocupou comigo e zelou pela minha segurança e pelo meu bem-estar. No próximo episódio eu vou contar todos os detalhes sobre a minha primeira viagem, como foi a minha estreia como bailarina internacional de dança do ventre, as dificuldades que eu tive no início e também as conquistas que eu tive nesse primeiro ano de carreira internacional, passando por Abu Dhabi, Dubai e Líbano.